Bom, hoje, seguindo o corpo de sua mente, eu queria falar um pouquinho sobre a palavra, ou melhor, como o Kellerman propõe uma reflexão sobre a palavra atitude. E antes de falar dessa palavra e da visão do Kellerman sobre atitude, é necessário lembrar que quando nós conversamos sobre um processo que é auto-organizador, que ele possui um impulso para a organização, ou ele tem uma regulação independente da nossa consciência, isso não exclui a participação intencional do sujeito. Isso não exclui a relevância e a importância de uma ação intencionada. E essa ação intencionada conversa com o que ele vai chamar de atitude. Vamos ler aqui um trechinho. Ele diz assim: o nosso self formativo é aquele conjunto singular de atitudes que nunca existiram antes. Essa resposta humana é o ato da criação. De novo. O nosso self formativo é aquele conjunto singular de atitudes que nunca existiram antes. Essa resposta humana é o ato da criação. Aí ele vai contar uma história. Vamos ouvir essa história. Ele diz assim. Depois eu volto para essa primeira frase. Eu estava andando pelas ruas de Basileia, na Suíça, e me lembro tão claramente de dizer a mim mesmo: solte os ombros, Stanley. Nada aconteceu. Então eu disse: está bem, solte o seu self. Então logo desse modo, fui coberto por ondas de excitação. A mudança na linguagem me fez reconhecer que meus ombros estavam me mantendo numa atitude de medo. Eu estava me prendendo com os ombros. E quando soltei os ombros e me permiti relaxar, fui inundado por uma maré de excitação, um grande sentimento global de êxtase. Naquele momento, o mundo tornou-se vívido e me apercebi de que estava conectado com todas as coisas. Ainda assim, a minha identidade social, todas as imagens e pensamentos que eu considerava como minha continuidade, não se evaporaram. Simplesmente descobri, ei, sou mais do que pensava, mais do que estive assumindo, mais do que costumava sentir. Não sou meramente a minha opinião de mim mesmo. Não sou meramente a minha opinião de mim mesmo. Quando ele diz assim que eu não sou meramente a minha opinião de mim mesmo, uma possibilidade de entendimento dessa frase é que a nossa significação própria ou a nossa autoimagem, ela não dá conta do que nós somos por inteiro. Além disso, a nossa autoimagem, ela pode estar distorcida. E aí ele fala, geralmente pensamos numa atitude como um conjunto mental, mas a atitude é um conjunto corporal. As nossas atitudes são a moldura da nossa forma. Padrões de atitude existem em número ilimitado e sua interação é simultânea e complexa. Atitudes têm componentes musculares, emocionais e mentais. Os padrões da nossa excitação se manifestam como ação, sentimento e pensamento. Aí agora a gente volta lá para a primeira frase do capítulo que ele diz que o nosso self formativo é aquele conjunto singular de atitudes que nunca existiram antes. Essa resposta humana é o ato da criação.
Aqui ele está falando sobre a nossa constante adaptação frente ao que é vivido. E essa adaptação, ela incorre não só nos mecanismos de aumento de borda e diminuição de borda, né, over e under, mas na criação e alocação de atitudes corporais. Essas atitudes conversam muito com as formas que o corpo vai assumindo. Essas atitudes, elas não são só estáticas, elas podem ser dinâmicas também. Elas podem operar e se apresentar de maneira dinamicamente. Então, eu posso ter uma alteração da caminhada, eu posso ter uma alteração do abraço, eu posso ter uma alteração de um beijo, eu posso ter uma alteração de um afeto com a mão, um carinho com a mão, e por aí vai. Agora, essas atitudes, elas, embora elas possam se criar e se conservar de maneira não consciente, é necessário a intenção, a ação intencionada sobre si mesmo, para que elas possam se modificar. Então, quando ele fala assim, Stanley, solte os ombros e não acontece nada, aí ele fala assim, está bem, solte o seu self. Então, não é os ombros, sou eu como inteiro, como um todo. Né? E esse ombro que está tenso é uma das atitudes do meu corpo. Né? Pois bem, vejo que essas atitudes, elas parecem que elas invadem a nossa consciência quando a gente toma atenção sobre si mesmo. Ou quando a gente se torna consciente, no sentido de awareness, né? Quando a gente tem o awareness dessa camada de nós mesmos. Mas, além disso, essas atitudes, elas vão formar um pano de fundo da nossa apresentação ao mundo. Ele vai dizer assim, as nossas atitudes formam o pano de fundo do caráter. No jogo de futebol, os jogadores, as formações e os estilos são como atitudes. Fixam os limites de como o jogo deve ser jogado. A qualidade do jogo, a expressão que emerge do ato de jogar, é o seu caráter. Um time é reconhecido pelo seu caráter combativo ou por ceder à pressão. Então, essas atitudes, elas estão ali dando suporte à maneira como a gente se apresenta ao mundo, que é esse caráter. E aí, vamos, né, caráter não é um conceito tão simples de manejar, porque é algo que ele arrasta indiretamente do Reich, por conta dos anos de estudos com o Lowen. Mas vamos deixar essa análise do caráter aqui de lado e continuar aqui, ó. Minhas atitudes combinam-se para formar limites que contêm e expressam a minha excitação. Se a minha capacidade de autoexpressão estiver severamente limitada, é porque desenvolvi atitudes que restringem a expansão da minha excitação. Então, não é um ombro que está preso e eu preciso soltar a musculatura. Né? É uma atitude que está expressa ali no ombro, uma atitude que é criada a partir do ombro. Faz sentido isso? É uma atitude, é a tensão do ombro enquanto atitude, e não como tensão muscular isolada. Todo esse pano de fundo, essa camada que a gente não acessa diretamente, ou que não é visível à primeira vista, ela é o que está nos orientando ali, diariamente, nas nossas relações, nas nossas expressões na vida.
E aí o que acontece? Não basta a gente agir somente sobre aquilo que é objetivo e direto. Por exemplo, a minha tensão no ombro, ela é objetiva e direta. E eu posso agir sobre ela. Eu posso massagear, eu posso mobilizar, eu posso alongar, eu posso esquentar, esfriar, posso fazer o que eu quiser aqui. Mas a ideia é agir sobre esse pano de fundo, mas aí fica o problema. O problema que é como eu ajo sobre algo que está tão atrás da minha consciência, ou tão atrás da minha ação. É de uma camada tão profunda, porque é isso. Muitas vezes o que a gente tem acesso é a camada, é a experiência subjetiva da camada pública. Né? É quase como se a gente tivesse um pedaço da nossa experiência. Então, a maneira como eu converso com alguém, como eu abraço alguém, como eu olho para alguém, e eu fico só nesse, nesse redemoinho de tentar encontrar só nessa camada pública, objetiva, direta, as significações para que ela exista. E aí a gente tem um pouco de frustração, porque você não vai encontrar nessa camada mais externa. Você não vai encontrar o porquê que você não olha para alguém só observando o seu olhar. É necessário estar atenta para que essa camada mais profunda, desse pano de fundo, possa se revelar aos poucos. E esse revelar-se desse plano, desse plano de fundo, esse revelar-se, embora a gente não acesse, dificilmente a gente acesse intencionalmente, no sentido, com a certeza que vai acessar, a intenção, a intenção de pode fazer com que essa camada vá se revelando. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Durante as aulas, eu falo muitas vezes assim, pessoal, se espreguicem. Aí as pessoas começam a se espreguiçar. Ai, se espreguiça. E algumas pessoas bocejam, tá? Soltam o som, se esfregam, os olhos lacrimejam. Hum, ah. Algumas pessoas não conseguem entrar em contato com isso e começam a mimetizar o espreguiçar. Então começa a fazer assim, como se eu estivesse me espreguiçando. Como se eu não estou, entende? É como se como se eu estivesse me espreguiçando, mas eu não estou. De fato, eu não estou. Então, logo em seguida eu falo, pessoal, espreguiçar-se não é um movimento que você faz. É um pedido do corpo que você atende e se expressa em movimento. E esses pedidos, eles podem aparecer não só no espreguiçar, mas em outros momentos. Por exemplo, quando a gente está em contato com alguém, né, está em relação. Muitas vezes a gente está perto de uma pessoa ou de uma situação que a respiração trava. E aí o corpo pede aquele espaço para respirar. Ou ele pede a pausa para respirar. Aí você pode atender ou não. Mas foi o corpo que pediu. Então, esse acesso ao plano de fundo, que são as atitudes, ele é muito pelo... Ele se dá
muito por essa intenção e atenção ao que o corpo pede continuamente. Estou chegando em você, Mariane, falando isso? E tem como tu fala com esse corpo, né? O que é trazido aí, que no momento em que ele teve uma outra, falou de outra maneira, foi atribuído significado e ele percebeu o significado e relaxou. Né? Acho que tem a ver com essa, com o significado, a sinalização, certo? Que está no teu entendimento, ou na tua emoção naquele momento, ou enfim, algo que te envolveu naquele momento em termos de significado. Exato. Que é a awareness, que é bem maior do que a própria ter consciência de, e que nem trouxeste agora, mimetizar, ou seja, né? Parecer que é, e tem toda a aparência de que seja assim, e na realidade, de fato mesmo, não é. Objetivamente, ou corporalmente não é. Tá? É corporificação, isso. Uhum. Eu entendi. Então, assim, é uma visão de atitude bem distante da noção de atitude que nós temos do senso comum. Uhum. Sabe? Então, assim, a pessoa que tem uma atitude, a pessoa chega e ela tem uma pompa. Ela pode estar por dentro em sofrimento, mas por fora ela está numa pompa. Isso não é atitude para o Keller. Atitude, então, vamos pegar aqui de novo. Bom, é a moldura da nossa forma. Isso. Né? Atitude é a moldura da nossa forma. Agora, moldura, eu não gosto da palavra moldura, mas é como ele utiliza. Porque é uma moldura interna da nossa forma. Uhum. O esqueleto da nossa forma, eu diria. Uhum. Ele fala moldura, mas eu não gosto da palavra moldura. Eu acho que é o esqueleto da forma. Uhum. Uhum. E um esquema da esqueleto... forma, porque o esqueleto já leva, né, para um outro significado, uma outra... vamos para o esquema, eu acho que fica melhor. Porque ele é mais interior. Sim. Não é, né? Ele é mais básico. Ele é mais básico. Não, a atitude corporal não é o resultado, não é comportamento aqui. Não é atitude enquanto comportamento. Não é a postura. Muito menos postura. Muito menos postura. Tá. Exatamente, muito menos postura. Que a gente vai eliminando para chegar no ponto essencial desse entendimento. Uhum. Porque aí a gente vai começar, então, a se interessar. Hoje a gente, no encontro da noite, a gente vai ver os padrões de estresse. Então, assim, a gente começa a olhar para os padrões de estresse, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, à primeira vista, o padrão que a gente enxerga, ele é só o primeiro passo para que a gente possa senti-lo. Ao invés de sobrevoar. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ontem eu estava assistindo um vídeo que fala sobre aquele acidente que teve da Air France alguns anos atrás, que caiu no meio do oceano e demoraram 2 anos para achar os corpos, né? Não acharam todo mundo. Então. E assim, eu adoro ver vídeo de curiosidades, assim, de aviação, de acidente. Assim, não é que eu não gosto de acidente, né? Assim, eu acho interessante os estudos a partir dos acidentes. E eu não tenho nenhum medo de andar de avião, assim, então fico numa boa para ver. E aí, nesse vídeo, ele mostrava o que tinha acontecido
depois da avaliação, né, que eles fizeram, da caixa preta e tal, o que tinha acontecido para o avião cair. E ele explicava toda, né, fazia a descrição desse processo. E aí depois, o que ele fazia era uma simulação do que tinha acontecido. Então você ficava uma cabine digital do cockpit do avião com os diálogos dos pilotos, né? E você ficava em tempo real assistindo aquilo, mas assim, dava uma aflição, né? Uma aflição tão grande, que a gente não sentia quando ele descrevia. Uhum. Você entende agora o que eu quero dizer? Uhum. Então, assim, esse contato que não é descritivo explica a forma pela sensação e não pela observação externa ou pela paisagem da forma, pelo delineamento da forma externo. Essa a camada mais pública. Por isso que o processo é tão do sujeito para o mundo, não é do mundo para o sujeito. E esse contato com as atitudes dá suporte a essa noção de compreensão da forma, ou do padrão de estresse somático, que a gente vai começar a ver hoje. Né? Que, para mim, a pedra no sapato deste livro. Porque muitas pessoas olham para aquelas formas e tentam se encaixar nelas, ou encaixar as pessoas dentro delas, e não é por aí. No. Faz sentido isso? Muito. Então, assim, a atitude enquanto esquema ou esqueleto da forma. Tudo bem? Tudo bem. Expressada de dentro para fora. Tá, então. Tá. Expressada, significada, né? Significada, tudo. Enfim, todos os sinais que possam ser dados para que se perceba que isso está aí. É subjetiva, né? É de cada um. Porque quando tu chega a ver que quando começa a analisar uma atitude ou observar, desculpe, entrou uma ligação. Imagina. Quando começa a observar, começa uma análise do significado. Tipo, um julgamento é assim, não é assim, sabe? Até chegar a um ponto que tu não consegue não se consegue ter vou para o significado de novo, um significado mais essencial diante daquilo que está se vendo, ou que até a pessoa está mostrando, entende? O outro em si, ou eu demonstrando, enfim, né? Mais ou menos por aí. A gente entende assim. Isso aí. Isso daí. É aparência. Parece que eu estou assim, mas de fato eu não estou. Então é a aparência, que é o social que às vezes é necessário até por uma questão de proteção, uma questão de sustentação daquele momento, enfim, mais ou menos dentro dessa área mais social, né? E me vem bem assim a percepção em termos de dança, né? Porque às vezes tu está desmontado internamente, mas o gesto ele sai perfeito. E é uma outra coisa que eu também quero trazer em relação à emoção, assim, ó, quando, por exemplo, a pessoa está com raiva, tá? Isso é uma experiência até muito, muito minha, está com raiva, como produz, como fica, sabe, e faz tudo e arruma
tudo e organiza tudo, que depois, assim, tá, mas quem fez isso aqui? Né? Não era assim que eu queria, mas foi assim que aconteceu, então, só não se apoiar nisso para poder ressignificar algumas atitudes, né? Que aí nessa ressignificação a gente vai diluindo aquilo que está inconscientemente tão forte na gente, no corpo, né? Vamos trazer mais para o geral, no corpo. Né? A atitude me vem mais ou menos por aí. Exato, as atitudes precedem o resultado. Isto. Uhum. Elas precedem o resultado. Perfeito, perfeito. Enquanto a dança Aí, ó, é um mundo, né? é por aí, É um mundo. é por aí. Eu estou dando aula de anatomia agora, né, para a terceira turma de um curso de formação aqui em São Paulo, e no primeiro dia, na segundo dia de aula, um dos alunos falou assim para mim, professor, está muito legal, tal, que parece que a gente está construindo um corpo nosso. Ops. Né? Aí eu falei, olha, você está construindo uma outra significação para o seu corpo. Uhum. Que é esse estado que precede a forma. Não é o que não é a aparência da forma. Bárbaro. Tudo bem? Isso instiga muita gente para se informar, sabe? Para se informar e para se formar, sabe? Dar uma outra forma e repetir essa forma e ver que é mais confortável e que é um caminho que pode te levar a um outro momento e vai fortalecer outras coisas que não aquilo que se acreditava que era que fortalecia. Uma viagem minha, Maia. Exatamente. É o que vai... a cada pessoa é o que vai abrir esses caminhos, né? Abrir os novos cursos que a nossa vida ganha. Uhum. A cada instante que ela passa. Fica esférico. Não é linear, né? Não é linear. Não é linear. Não é linear. Então, é isso aí. Maravilha, obrigado. Eu que agradeço. Nos vemos daqui a pouco.